Bom dia, 7º ano. Saúdo a vocês de todo o coração. Que vocês possam ter tido um bom final de semana e que estejam todos bem. Tá certo? Espero que a família, todos estejam bem. Tá? Nós vamos continuar nossa aula hoje. Aliás, nós vamos começar um assunto, um novo capítulo. Eu vou chamar você para ir comigo lá na parte de geografia, certo? Então você abre seu livro na página 114, tá bom? Você sabe que esse livro é dividido em duas partes, uma histórica e a outra geográfica. Nós vamos olhar um pouquinho agora alguns detalhes históricos sobre alguns assuntos, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a geomorfologia. Você já vai saber o que quer dizer essa palavra, um pouco grande, não é? E tem um significado bem interessante. Mas antes, eu convido você a orar comigo para nós começarmos nossas aulas, ok? Então vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela noite também e pelo final de semana. Te pedimos que nos dê aulas boas, agradáveis e de muito proveito. E também possas abençoar a família de cada aluno, de cada aluna. Dá-nos sua paz neste dia, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então vamos lá. Abriram todos o livro na página 114, tá bom? Para quem tem o livro antigo, eu não estou aqui agora, mas é só você procurar na parte de geografia, capítulo 3, tá certo? No livro antigo, tá bom? Então vamos lá. Olha só, eu não sei se você já percebeu quando você vai e quando você volta, vai para a escola e volta da escola. Se o seu carro, ou sua bicicleta, ou você caminha a pé, não é, caminhando, se você percebe algumas altitudes, ou seja, se você sobe uma ladeira, desce uma ladeira, você já percebeu isso? Então, olha só, aqui na página 114 nós temos um menino subindo uma ladeira, lá na frente duas pessoas descendo a ladeira, né? E um carro também está subindo e o outro está descendo, tá certo? Isso quer dizer que o terreno, este terreno que nos apresenta aqui, ele é mais ou menos plano, né? Ele é mais ou menos plano porque ele tem ondulações, tá certo? E aí a gente pode pensar o seguinte, como foi para o solo terrestre ter essas ondulações, né? Quando tudo aconteceu? Se nós formos olhar pela visão evolucionista, a gente vai concluir que essas ondulações, elas surgiram há muitos milhões de anos. Se nós formos olhar pelo lado criacionista, nós poderemos ir até o dilúvio, certo? Até o dilúvio, aquela grande catástrofe, né, que abalou o globo terrestre, e o solo, ele sofreu algumas alterações. Também existem algumas ondulações na superfície terrestre que são feitas pelo próprio homem, né, como pequenas ladeiras, para que eles possam fazer suas construções da melhor maneira, né, construir a casa, tudo mais. Então, neste capítulo, a gente vai estudar um pouquinho sobre o relevo. Tudo que a gente comentou até agora, essa subida de ladeira, descida da ladeira, estamos tratando de um relevo, tá certo? Mas existe uma ciência que estuda sobre o relevo, e essa ciência é justamente chamada de geomorfologia, tá certo? Essa palavrinha aqui. Então, olha só o que diz. O que é geomorfologia? É a ciência que estuda as formas de relevo, tendo em vista a origem, a estrutura, a natureza das rochas, os fatores construtores do relevo e os fatores que modelam as formas da superfície terrestre, tá certo? E aqui na outra página, nós temos também alguns outros comentários que nos falam sobre o relevo. São chamados de relevo também diferentes formas da superfície terrestre, ou seja, o relevo, ele é justamente o conjunto de desníveis do solo. Tá? Então, quando o solo tem um desnível, ali nós podemos, então, constatar um relevo, tá certo?
Agora, o relevo, ele existe na superfície terrestre. Agora, sobre esse relevo, existem alguns elementos. Por exemplo, né, nós temos a vegetação sobre o relevo, nós temos a água dos rios, dos oceanos, tá certo? As cidades, nós temos as áreas agrícolas também, tá certo? E além desses elementos, nós ainda poderemos incluir parte da atmosfera, como as massas de ar, os ventos, certo? Vão interagir nessa forma de relevo, estabelecendo uma relação bastante dinâmica. Então, essa foto que você vê aqui na página 115, você percebe que existem muitos relevos, né? Nós temos aí a vista da Serra do Parque Nacional das Montanhas do Cumucumaque, tá certo? No Amapá, tá bom? Na Amazônia. Então, isso quer dizer que a Amazônia também, ela tem seus desníveis, né? Ela tem partes onduladas, tanto é que você vê aqui nesta foto. Muitos morros, nós podemos chamar de morros, montanhas, né? Picos, né? Podemos chamar assim também. Então, nessa foto a gente vê, elas têm uma certa altitude, elas são bastante altas, essas montanhas ou esses morros. E até nós vemos um arco-íris ou então a sombra de um arco-íris, né? Talvez seja a sombra que esteja aqui. Mas, através dessa sombra do arco-íris, nós percebemos que tem uma certa altitude, tá? Então, essa cadeia de montanhas aqui, de morros e de picos, elas fazem parte do relevo. Elas são formas de relevo, tá certo? Agora, as formas de relevo, como é que elas se constituem aqui na região amazônica, tá certo? Já podemos dizer que a região amazônica, ela não tem, assim, grande parte da sua região não é formada por relevos, tá entendendo? É mais um solo, mais uma superfície de solo plana, tá certo? Vamos ver o que diz aqui, olha. Quando nós pensamos em Amazônia, nós pensamos logo numa forma de relevo como um grande anfiteatro, esse que você vê aqui embaixo, tá certo? Um anfiteatro formado por planícies, colinas e tabuleiros, é o que a gente viu aqui nessa foto de cima, tá bom? A nossa região, ela é predominantemente composta de terras baixas, tá? É o que o comentário fala, de terras baixas, ou seja, de baixas altitudes, se comparadas a outras áreas do território brasileiro, tá? Então, por mais que nós tenhamos aqui no nosso solo ondulações, relevos, né, que são constituídos por planícies, colinas, picos, né, tabuleiros, certo? Por mais que nós tenhamos tudo isso como característica das formas de relevo da Amazônia, predominantemente aqui as terras são baixas, tá bom? E as formas de relevo, elas resultam de duas forças, que é a força endógena, né? Forças endógenas e forças exógenas, tá certo? Aqui, as forças endógenas, elas correspondem aos esforços que as camadas da crosta terrestre sofrem, como, por exemplo, falhamentos terrestres, vulcões, terremotos, não é? Ainda bem que na nossa região não é tão propícia para os terremotos, mas se isso ocorresse aqui, seria também uma forma de entendermos as forças endógenas, tá? Ou seja, vem de dentro para fora, né? O vulcão ele sai de dentro da terra, tá bom? E a outra força é a força exógena. O que vem dizendo aqui? Elas atuam na parte externa da crosta terrestre, ou seja, tá? Sendo responsáveis pelo modelado do relevo, águas dos rios, ventos, marés e chuvas, tá certo? Então, enquanto uma força, né, as forças endógenas, elas são forças que saem de dentro da terra para fora, né? As forças exógenas, elas estão acima, no caso, as chuvas, os ventos, as marés, tá bom? E a imagem aqui dessa página, nós vemos a Cordilheira dos Andes, certo? É bem interessante você saber que essa parte azul aqui é o Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas, ele nasce justamente na Cordilheira dos Andes. Ele é um filetinho de água que degela, e ele vai caindo ali, e vai escorrendo, vai se juntando a outros braços de rio, quando ele entra no
no solo brasileiro, outros rios vão então incorporá-lo e ele se torna esse caudaloso e, né, um dos maiores rios do mundo, né? Ele é o maior rio do mundo em volume de água, não é mesmo? Então, ele nasce na Cordilheira dos Andes. Aí nós temos ao lado o Planalto das Guianas, certo? E o Planalto brasileiro, que já fica na parte central. Era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua falando sobre os planaltos, tá bom? Tchau, tchau!